Olá, pessoal! Socialista de iPhone. Eis uma contradição. Socialista qual? Inicio a resposta com outra indagação. Há diferentes e divergentes tipos de socialismo. Diferentes e divergentes nos objetivos e nos métodos. A associação automática que muitos fazem entre socialismo e marxismo, entre socialismo e comunismo, é um equívoco, digo mais, é um erro grosseiro. Antes de Marx, Saint-Simon, Fourier e Owen, por exemplo, desenvolveram modelos críticos ao capitalismo liberal. Esboçaram modelos de sociedade socialista. Marx, portanto, não foi o primeiro nem o último teórico do socialismo. Pelo viés da esquerda, sublinho aqui. Por quê? Porque a crítica ao capitalismo liberal também é feita pelo viés conservador. Crítica à cultura, promovida pelo capitalismo liberal, ao individualismo, ao consumismo, ao desenraigamento de tradições que são consideradas necessárias para a manutenção da identidade e da coesão de um povo. Crítica também que é feita pelo extremo da direita. O nazismo e o fascismo, por exemplo, foram sistemas políticos não apenas anticomunistas, mas também anticapitalismo liberal. Esses modelos entendiam que a liberalização econômica promovida pelo capitalismo levava à desnacionalização do controle e da atividade econômica. Levava, portanto, à alienação da soberania nacional a potências estrangeiras, que com seu poder econômico não apenas controlavam as economias satélites, mas também modelavam as culturas dos países satélites ao seu padrão, levando a uma liberalização dos costumes, uma erosão da identidade nacional. Portanto, a crítica ao capitalismo liberal não é exclusividade da esquerda, ela é feita também pela direita, inclusive pelo extremo da direita. Mas voltemos a Marx. O seu socialismo é também uma crítica aos modelos socialistas pré-existentes. Para Marx, o seu socialismo é científico e os socialismos anteriores a ele são utópicos. E aqui, diga-se de passagem, é importante creditar o predicado utópico aos socialismos pré-existentes a Proudhon, ideólogo do anarquismo. Proudhon e Marx trabalharam juntos, colaboraram mutuamente, porém romperam, se tornaram rivais. Marxismo e anarquismo não são sinônimos. Mas por que Marx predicava, adjetivava os socialismos predecessores de utópicos? Porque para Marx era uma ilusão acreditar que o capitalismo poderia ser superado, que o socialismo poderia ser instaurado por vias pacíficas. Seja através da evolução social e humanitária dos empresários, pela colaboração entre empregados e patrões num objetivo comum, seja pela multiplicação de pequenas comunidades cooperativas e autogestionadas, ou pela ação parlamentar impulsionada pelos sindicatos, pelos movimentos sociais e por outros grupos da sociedade civil, se materializando em políticas de redistribuição de renda, de desconcentração do poder, de promoção, inclusão e compensação social. Para Marx, o capitalismo só poderia ser superado pela via revolucionária. Uma via revolucionária que inevitavelmente disporia de mecanismos violentos. Para Marx, assim como o capitalismo, através da burguesia, promoveu uma revolução que desmantelou o modelo feudal, o proletariado também, quando o capitalismo chegasse ao limite, o derrotaria e instauraria a ditadura do proletariado por um tempo indeterminado, até o surgimento da sociedade sem classes, sociedade sem patrões e empregados, sociedade sem exploradores e explorados,
sociedade comunista. Essa era a utopia marxista. Bem, não foi isso que aconteceu, bem longe disso. As revoluções russa e chinesa, por exemplo, revoluções de inspiração marxista, elas não foram protagonizadas pelo proletariado, conforme previa, Marx. Para Marx, à medida que o capitalismo avançasse, isto é, à medida que a industrialização expandisse, à medida que a tecnologia também progredisse, as contradições sociais iriam se agudizar, porque o proletariado ia ficar mais pobre, suas condições de vida ficariam cada vez mais precárias, e o poder, o controle do capital, ficaria cada vez mais concentrado, ao ponto que isso provocaria uma rebelião, provocaria uma revolta. Para Marx, portanto, o capitalismo era uma etapa necessária, o capitalismo avançado, para criar as condições para a revolução. Marx tem uma utopia da sociedade sem classe, mas ele é bem realista. Ele entende que para a nova sociedade surgir, era preciso que na sociedade velha se criasse as condições materiais, a infraestrutura, para que não houvesse retrocesso na eclosão do novo. Então, volto à pergunta inicial. A contradição entre ser socialista e usar iPhone, se você pensa numa contradição ética, não há. Porque, como dizem os revolucionários, toda a riqueza é produzida pela classe trabalhadora, logo, tudo pertence a ela. Também não há, porque a crítica ao marxismo não é a eficiência do capitalismo em gerar riqueza. Marx reconhece o caráter revolucionário da burguesia. Reconhece a eficiência dos mecanismos produzidos e renovados, atualizados por ela, para maximizar a produção. A crítica é a distribuição. A crítica é a concentração dos meios de produção nas mãos de pouquíssimos. A crítica não é dirigida à riqueza. O marxismo não é sinônimo de franciscanismo. Não é sinônimo de uma sociedade baseada na austeridade e na frugalidade. A utopia é atingir uma sociedade onde a riqueza possa ser compartilhada, onde as pessoas vivam de acordo com as suas necessidades, segundo as suas possibilidades. Então a contradição não há, porque para o novo surgir é preciso que no velho se crie as condições. A contradição que há, que a gente pode dizer, é a pessoa se dizer socialista, independentemente de ser socialista, marxista ou ser socialista de outro matiz, criticar a cultura individualista, consumista, os hábitos da burguesia, a exploração do ser humano sobre outro ser humano, e agir no seu dia a dia da mesma forma. E se achar diferente só porque tem esse olhar crítico, só porque frequenta saraus e jantares inteligentes. O marxismo precisa ser criticado? Precisa, como qualquer outra teoria. Precisa ser criticado não apenas no aspecto abstrato da teoria, mas também nos modelos aplicados. Então, como qualquer outra teoria, o marxismo precisa ser criticado, precisa ser revisado. E ao longo da história tem surgido revisões do marxismo. A própria Revolução Russa, ela já foi feita sob uma leitura retificada. Lenin, ao contrário de Marx, não reconhecia uma vocação revolucionária no proletariado, quando muito uma vocação reformista. Isto é, entendia que o proletariado queria melhorar suas condições de vida dentro do sistema, mas não aspirava a subverter, destruir o sistema. Então, há revisões no marxismo, como há críticas mais contundentes, que têm que ser ouvidas para que modelos mais sustentáveis de sociedade sejam apresentados e viabilizados. Porém, a crítica ela não deve ser feita baseada em caricatura.
Ainda que muitos dos adeptos da teoria criticada se comportem de modo que faz jus à caricatura de muitos. Então a teoria, mais uma vez, ela precisa ser criticada na sua dimensão abstrata e na sua dimensão prática. Então, uma teoria não pode ser pensada apenas naquilo que ela poderia eventualmente ser, mas também nas tentativas de implementação que foram feitas dela. Ok? É isso aí, pessoal. Agradeço a todas e todos. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.